Fala galera, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Tô na Área, aquele podcast que mostra para vocês que existem brasileiros e portugueses trabalhando em todos os mercados do Reino Unido e também para você conhecer como essas pessoas fizeram para chegar lá e se você quiser seguir o mesmo caminho que você deveria fazer. E hoje, como sempre, temos aqui um convidado especial, na realidade uma convidada especial que já participou do canal e hoje a gente vai entrar mais a fundo na história dela. Nathalie, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Eu sou a Nathalie, enfermeira, trabalhando na região de North Devon, em centro cirúrgico. E é isso. E é isso, hoje vamos descobrir como ela fez para chegar na onde ela tá hoje, perrengues que passou, se você que é enfermeiro, quer entrar na área, vamos abordar tudo aqui hoje. Mas antes, pessoal, eu tenho que lembrar vocês de duas coisas, dois projetos aí que estão sempre apoiando o canal e são dois convites muito especiais. Primeiro de tudo, dia 1 e 2 de julho vai estar rolando aqui nesse estúdio um workshop de fotografia ministrado pelo Argus Vasco. O Argus é o fotógrafo que tira foto do podcast e de vários eventos que a gente faz. Ele vai estar fazendo um workshop onde você pode aprender a sair do zero e virar um fotógrafo, ou se você só quer tirar fotos melhores, ou quer aprender a tirar foto com o seu celular, dia 1 e 2 de julho, presencial aqui em Londres. Vou deixar na descrição os dados aí para você entrar em contato com ele, caso você queira participar. E também nos dias 18, 19 e 20 de julho, 18, 19, 20 de julho, produção, ou 17? 18, 19 e 20 de julho, vamos fazer aqui no canal Enjoy Londres o Plano Europa. O que é isso? Isso é um evento online de graça que a gente vai mostrar para você o que você poderia estar fazendo para fazer suas primeiras 2.000 libras online, sem sair de casa. Você vai aprender tudo, a gente vai mostrar o plano para você começar a conquistar o mercado digital aqui na Europa, ganhar dinheiro online com moeda forte, euro e libra, e quem sabe aí não mudar totalmente para o mercado digital, beleza? São esses dois convites, workshop Fotografia Sem Mistérios aqui no estúdio e Plano Europa, a Revolução Digital tá chegando de graça e eu vou entregar tudo para vocês, como vocês sabem que eu sempre faço quando tem esses eventos online, beleza? Mas agora, sem mais delongas, vamos começar aqui conhecendo um pouco mais da história da Nathalie, que é enfermeira do centro cirúrgico. A gente vai, nem sei o que é, vou aprender aqui agora. Mas Nathalie, antes de começar, eu quero que você me explique qual que é a sua rotina. Quando você acorda cedo, acorda tarde, é plantão noturno, como é que funciona? E como é que é um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho? Conta a sua rotina pra gente, pra o pessoal entender como é que funciona a vida de um enfermeiro na Inglaterra. É uma rotina muito bagunçada. Diferente do Brasil, no Brasil normalmente a gente tem o seu turno, ou vai ser o diurno ou o noturno, aqui é tudo misturado. Então, tem dia que eu faço diurno, na semana seguinte eu já tô em noturno. Então, no centro cirúrgico é um pouco mais organizado, porque eles fazem, a cada 5 semanas você tem um noturno, a cada 5 semanas você vai ter o fim de semana, que foi um dos motivos que eu saí da unidade de internação. Então, minha rotina, praticamente, eu tenho 10 horas de plantão, 4 vezes na semana. E aí eu ajudo, né, na instrumentação cirúrgica das cirurgias. E a gente também rodizia para recuperação anestésica. Não Então, entendi nada, mas vamos chegar lá. Você faz 4 plantões de de 10 10 horas horas. por dia, 4 vezes por semana, certo? Isso. E aí você tem 3 folgas. E aí tem 3 folgas na semana, isso. Isso no centro cirúrgico. Quando era na unidade de internação, eu fazia 3 plantões de 12 horas e meia e 4 dias de folga. Ah, Então também é e não muito sei qual que é bom. melhor, hein? É, 4 não, dias de 10 ou 3 de 12? é muito bom, porque aí você também consegue juntar um pouco de férias, e aí você já tem 4 dias de folga, mais 2 de férias, você acaba tendo 6 dias só usando 2 de férias. Então o NHS tem uns esquemas bons, assim, na rotina de férias, de trabalho, a gente sempre consegue arranjar um tempinho de folga. Pô, tá muito legal, porque é muito bom poder falar com uma pessoa que tá trabalhando no NHS, o famoso NHS aí, né? Sim. Porque tem muita coisa rolando. Teve pandemia, que foi um negócio diferente. Tá rolando muita greve, caos. Tem muita gente reclamando, tem muita gente falando que é bom. Então a gente vai abordar vários tópicos aqui, mas também queremos conhecer a sua história, como você fez pra chegar lá, porque ela não teve perrengue nenhum. Chegou já trabalhando como enfermeira. Teve muito perrengue. Foi fácil pra chegar lá ou não foi? Não foi fácil chegar Mas como enfermeira, mas dá certo, assim, eu falo pra todo mundo, vai na fé, estuda que não tem como dar errado, estudando dá certo.
Mas o começo foi bem difícil. Não, eu quero saber, conta só antes da gente entrar na sua história. Ela tava contando que quando ela chegou lá na cidade dela, você começou a mandar uns e-mails. Conta essa história aí pro Foi, pessoal, só pra eles entenderem como é legal a trajetória de um imigrante aqui, né? Eu cheguei com muito pouco inglês, né? Diz a minha irmã que eu falava inglês, mas assim, é que eu cheguei com as frases prontas, então eu sabia falar: Oi, meu nome é Nathalie, eu mudei pra Inglaterra, eu tenho tantos anos, eu sou enfermeira. Então, parecia que eu sabia falar inglês, mas na verdade eu tinha as frases prontas. E alguém falava comigo, eu já não entendia nada. Passou do oi, tudo bem, eu já gelava e falava: Não sei o que estão falando. E aí, quando eu cheguei, eu não tinha inglês e eu fui no Google Tradutor, entrei no site do NHS, o site das vagas, coloquei todas as vagas que eu via de enfermeira, eu mandava e-mail pra galera que tava divulgando as vagas. Oi, eu sou enfermeira, eu cheguei aqui, eu ainda não validei meu diploma, mas vocês têm alguma dica e tal? Ninguém respondeu. Literalmente, acho que eu tive uma resposta e a mulher falou: Ah, não, quando você validar seu diploma, você entra em contato. E aí, esses dias eu tava fazendo uma limpa no e-mail, e aí quando eu fui ver, o meu chefe de hoje em dia foi uma das pessoas que eu mandei e-mail, e ele não respondeu, eu até brinquei com ele, falei, 6 anos atrás te mandei um e-mail, você não respondeu até hoje, olha aqui, hoje eu trabalhando pra você, né? Ele, não, aí ele, jura, eu não sabia, eu falei, E várias outras pessoas também, que nesses 5 anos agora quase de NHS, eu acabei trabalhando com pessoas, e quando eu tava fazendo essa limpa no e-mail, eu falei, olha, o mundo realmente dá voltas, porque hoje em dia, né, eu sou um dos membros e dos funcionários e tô sempre fazendo plantão extra, sempre ajudando. E essas pessoas, você mandou um e-mail, né? E é muito legal esse negócio de você, tipo, nossa, eu tentei e até esqueci, agora eu trabalho com essas pessoas. Hoje você vive o que você almejava no passado, né? Óbvio, fruto de muito trabalho, de muito esforço, e a gente vai começar a entender como você fez para chegar lá. Porque eu sempre falo que nesses podcasts, é lógico que é legal contar como é que é, a gente vai saber como é que é o seu dia a dia, perrengues do trabalho, se é difícil, o que é legal, qual que é a diferença do Brasil, mas o mais importante pra gente aqui é a jornada, porque hoje pode ter alguém que tá lá na mesma situação que você tava no começo e fala, poxa, ela fez isso, conseguiu, eu posso fazer também. Então, eu quero saber qual foi o seu primeiro trabalho no Reino Unido. Então, meu primeiro trabalho foi numa fábrica de móveis. A gente literalmente empacotava armário. Então, a gente ficava, sei lá, umas 30 pessoas numa fileira. Na nossa frente tinha uma esteira rolante. E na parte de trás, todos os pallets com as peças, com as tábuas de madeira, né? Então, literalmente, eram 10 horas por dia. E os turnos, tipo, começava às 4 da manhã. 4 vezes também igual ao NHS? 4 vezes também. 10 horas por Olha dia. só. Mas muito puxado, então a gente literalmente, até tinha aquela bota com metal no pé, porque se caísse madeira, tudo podia machucar, óculos de proteção, um monte de coisa. Então, a gente pegava a madeira literalmente 10 horas por dia fazendo esse movimento, né? Tipo, pegando do pallet e jogando na esteira rolante. Uma academia quase, né? Era uma academia. E eu lembro que na época, como o inglês era muito ruim, quando eu fui na agência com um amigo meu, nem a mulher da agência eu entendi. Esse meu amigo falou, qual emprego dá pra ela fazer? Ela não fala nada de inglês. E eles falaram, vai empacotar móveis na fábrica de madeira, e aí 10 horas por dia. E aí até na fábrica de madeira, às vezes eles falavam, tipo, every other box. Tipo, é pra colocar uma caixa assim, uma não, né? A peça que a gente tava colocando. E eu não entendia. E aí eu tava colocando em todas, só que aí chegava lá na hora de fechar a caixa não fechava porque eu tinha colocado muita madeira. E aí todo mundo, aí voltava tudo, tirava as madeiras e eu falava, gente, cada uma. Mas assim, não durou muito, eu já tava tentando estudar inglês pra ir saindo dessa área da madeira, mas esse foi meu primeiro trabalho e era puxado. Era dor nas costas, dor em tudo quanto é lugar. Você sabia como seria o seu trabalho? Já te falaram, olha, você vai pra uma fábrica de madeira, vai ser pesado ou não? Porque tem muita gente que vai aceitando e nem sabe qual que é o trabalho. Aí quando chega lá, fala, meu amigo, 10 horas colocando madeira. Não era isso que eu tava imaginando. Você já tinha ciência já do que era? Eu sabia porque um amigo meu trabalhava lá, que era brasileiro, e eu lembro que ele fez uma festinha e o chefe dele da fábrica de madeira tava lá. E aí ele falou, a Nathalie aplicou pro trabalho. E o cara riu da minha cara. Que ele falou, tipo, ela vai carregar madeira? E aí eu fiquei na fábrica até eu pegar outro emprego. Porque falaram assim, tem gente que fica 4 horas do shift e vai embora e nunca mais volta. Tem muita gente que não termina um shift. E aí na hora que ele falou, a Nathalie aplicou pra vaga, ela vai começar. E o Richard no dia riu e falou,
ah, tá bom, vamos ver o que acontece. E aí eu fiquei até conseguir o meu segundo emprego. Mas eu acho que eu sabia que era pesado, mas era o que ia me pagar, era o que dava pra fazer. Quanto tempo você ficou lá nessa fábrica de móveis? Eu acho que deu quase 2 meses. Você já não tava se sentindo adaptada? Falar, eu acho que eu nasci pra Não, colocar. eu nunca. E eu falei, eu não dava muita sorte, porque assim, você pode pôr desde o manualzinho ou do isopor que vai na lateral da caixa. Então, tipo, depende da estação que você tá, né? A cada hora você troca de estação. Então, tipo, eu tô numa estação, tinha umas tábuas, juro, metade dessa mesa que a gente ia colocar. Aí a estação seguinte era, tipo, o manualzinho que vai na caixa. E aí eu olhava e falava, nossa, ótimo, a minha próxima estação é o manual, vai dar tudo certo. Ele, calma, né? Faltam só 9 horas agora. E aí, na hora que eu ia pra estação do lado, tinha trocado o armário. Tipo, não, esse armário já acabou, vamos começar o próximo. Aí trazia um outro pallet, eu olhava pra trás, as madeiras gigantes de novo. E o pessoal, meu, você não dá sorte, mas é pesado pra todo mundo, então não tinha como alguém chegar e falar, não, deixa que eu fico na sua estação, no seu pallet. E aí então eu falava, meu, você não dá sorte. Eu nunca ficava no manualzinho ou no isopor. Toda vez que era minha hora de ir pra lá, aí trocava o armário, começava de novo e já tinha 700 mil madeiras gigantes pra eu carregar de novo. E nesse emprego aí tinha muito brasileiro ou você já começou a ter mais contato com o pessoal que tinha que falar inglês? Porque você falou que você tinha dificuldade no começo, né? Você acha que ali desenvolveu um pouquinho? Porque, sei lá, às vezes quando você trabalha como garçom, vamos supor, você é obrigado a falar com as pessoas, vai falando errado, 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 aí uma hora começa a sair um meio certo ali, você começa a se comunicar. Na fábrica, como é só pega a madeira e bota na caixa, não, mas e as pessoas ao seu lado? Vocês conversavam? Como é que era o Não. ambiente? Ou concentrava na madeira, ou eu já fazia tudo errado, tentando trabalhar direito. Não, eu não conseguia praticar nada de inglês. Foi também um dos motivos que eu quis sair, né? Pra começar a aprender inglês. O melhor lugar, normalmente, é o trabalho, né? Aprendi muito, muito inglês no trabalho. E não dava pra conversar. Eu praticamente era inglês zero e só tinha esse meu amigo brasileiro, o resto eram, tipo, poloneses. Quase não tinha ingleses também nesse trabalho. Era bastante estrangeiro, mas meu inglês não pratiquei nada de inglês, Não, praticamente. mas foi bom que você pensou isso aí, porque justamente esse tipo de emprego é a armadilha. Por quê? Você fica travado no emprego que a única solução pra você se desenvolver é sair. Porque você tá lá, é cansativo, você chega em casa cansado, você não vai conseguir estudar direito. Durante o emprego você não se desenvolve. Então você fica ali trabalhando, 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 trabalhando. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e você é exatamente a mesma pessoa que começou. Talvez você consiga colocar a madeira melhor na caixa, mas você tem pouquíssimo coisas pra você se desenvolver, né? Sim. Então, às vezes, é isso que trava muita gente de crescer aqui. Agora, você já entendeu, talvez, não sei se demorou muito, mas talvez na primeira semana já falou, opa, acho que aqui não é um bom lugar pra eu Não. ficar, né? E aí você resolveu mudar pra outro emprego, qual foi o seu segundo emprego? Então, aí meu segundo emprego foi de cuidadora de idosos, que aí eu já comecei a entrar na área da saúde, né, entre aspas, já era algo que eu gostava mais. E também foi um pouco de perrengue, porque eu não trabalhava em casa de repouso, eu ia na casa dos clientes, né, e eu ia sozinha. Então, também foi bem desafiador primeiro passar na entrevista. A minha irmã, ela também mora na Inglaterra, na época trabalhava nessa empresa de cuidador, então ela lembrava umas questões da entrevista, tudo, só que mesmo assim eu pensei, bom, pode ser que seja outra entrevista. Então eu ia no Google, eu pegava um caderno, escrevia perguntas de cuidador, né, de entrevista de cuidador, e aí, eu escrevia pergunta e resposta, e lia, eu deixava embaixo do travesseiro, todo dia antes de dormir eu lia, acordava, Embaixo do lia, travesseiro? juro, tudo. E aí chegou na entrevista, eu passei, mas aí eu falei, e agora? Ferrou, porque eu passei porque eu estudei pra passar na entrevista, né? Porque eu sempre gostei de estudar. E aí eu falei, tá, agora eu passei na entrevista, só que eu tenho que ir cuidar, dar banho, né? Preparar comida e tal. E aí no começo foi bem difícil. E aí tinha os idosos, os velhinhos, que eram um amor, e tinha alguns que já tinham Alzheimer, demência, e podiam ser um pouco mais agressivos. E aí tinham uns... Agressivos? Não Ah, fisicamente agressivo, bom. verbalmente agressivo. É. Tem gente trabalhando nessa mesma profissão e chega até a tomar um tapa, né? Assistam os próximos episódios aí. Mas então, você saiu da fábrica de móveis, de madeira, pra ser cuidador no inglês. É o care, né? Que é home care. Como é que é o nome dessa vaga em inglês? Care, não é? Cara, Hã? yeah. Care home, alguma coisa assim, né? Cara. Mas era que você ia a domicílio, então.
Eu ia na casa das pessoas. Porque tem o asilo, como se fosse, né? Que ficam vários Isso. idosos lá e você vai sempre pro mesmo lugar. Não, você ia na casa das pessoas e tinha que cuidar delas com inglês meio que limitado, digamos assim, e complicado, né? Porque você tá cuidando de uma pessoa que ela precisa de ajuda. Sim. E aí, se a pessoa fala, sei lá, engasguei, tô com dor nas costas, como é que você resolvia esses problemas? Eu acho que assim, eu ainda acho que o motivo que eles me contrataram é porque eles sabiam que eu era enfermeira. Então, mesmo eu não tendo, talvez, o inglês tão bom, eles pensaram, ela é enfermeira, se acontecer alguma coisa, ela dá um Ela vai dar jeito. um jeito. E eu até me destaquei no trabalho por coisas, porque eu era ruim falando, mas aí eu chegava e mandava e-mail com alguma coisa que tinha acontecido no trabalho, e aí falava, tal cliente tá começando a ficar, tipo, com uma lesão por pressão, coisas que é muito mais específica da enfermagem. Tipo, tal paciente não estão trocando a fralda deles frequentemente porque o paciente está recusando, mas a gente tem que explicar, paciente, cliente, tem que explicar a importância. Então, tipo, eu comecei a me destacar pelo lado enfermeira do trabalho, mas o lado inglês ainda foi bem difícil, assim, como eu ia sozinha nas casas, porque se fosse na casa de repouso, na care home, pelo menos tinha outros funcionários, outros idosos, era um time que você trabalha. No meu caso, eu era a única cuidadora na casa, né, dos clientes. E aí eu lembro uma vez, porque a gente, aprende inglês, e aí você aprende que, sei lá, copo é cup, né? Tipo, glass, qualquer coisa. E aí a paciente pediu mug, que é caneca. Sim. E ela, can you get the mug? E aí eu, assim, pegava um garfo, uma faca, tipo, eu peguei a cozinha inteira, assim, e ela começou. E ela era uma das que ficava um pouco mais agressiva, assim. Aí ela, this is a mug! Tipo, aí eu, tá, tipo, nunca mais vou esquecer o que é mug. Então tinha esses desafios diários, mas eu acho que esse trabalho eu aprendi 80% do meu inglês. Nossa, porque você também ficava só com um idoso, na maioria das vezes talvez britânico, e você tinha que aprender na marra, Tinha. né? As coisas não tinha como. Mas uma coisa interessante que eu queria pontuar aqui, né? Primeiro, vamos deixar claro para a pessoa, você já era enfermeira lá no Brasil, não é? Trabalhou muito tempo lá como enfermeira antes de vir para cá ou não? Não, eu trabalhei 1 ano e meio. Eu me Um ano e meio. formei, e aí eu me formei em 2015 e vim em 2017. Então você já tinha essa bagagem. E outra coisa relacionada a isso é que eu sempre falo para as pessoas, você não pode esquecer a sua bagagem do Brasil quando você vem para cá, né? Você quis ir para esse lado da enfermagem, foi até andando aí trabalhando com idosos, etc. E você já utilizava o que você tinha da enfermagem no seu trabalho. Isso aí são vários fatores que a gente, conversando com várias pessoas aqui, a gente vê que elas seguem esse mesmo padrão. Porque, primeiro, tudo bem que não era o trabalho dos seus sonhos, mas você estava fazendo o seu melhor ali, você estava fazendo mais do que provavelmente qualquer pessoa faria. Vou só cuidar e vou embora. Não, você estava ali, estava tentando, estava mandando e-mail. E segundo, você estava usando a base que você tinha de enfermagem para agregar mais valor aqui naquilo e provavelmente aquilo te ajudou a se desenvolver, talvez, ou então pelo menos as pessoas gostar de ter você trabalhando na empresa, não é? Sim, sim. Não, com certeza. O fato de ser enfermeira ajuda também no trabalho de cuidadora, tanto que eu falo pra todo mundo que fala, meu, por onde eu começo? Eu falo, se já tem um pouco de inglês, vai pra área de cuidador. Até porque, se você, normalmente, na maioria dos hospitais, se você trabalha 6 meses de cuidador aqui no Reino Unido, você já consegue aplicar como Healthcare Assistant, que é tipo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então, eu sempre falo, começar com cuidador é bom pro seu inglês, é bom pro seu currículo, porque já te dá uma entrada no hospital. Então, eu sempre recomendo, assim, quer começar, já tem um pouco de inglês, aplica pra cuidador. Não, tipo, se é da área da saúde, não fica, tipo, caixa de mercado, entregando comida. Não que não seja bom, todos os trabalhos são bons, mas eu acho que o trabalho de cuidador é uma portinha, assim, pro hospital já. E eu não sei lá onde você mora, lá em North Devon, mas aqui estão precisando de muito cuidador em Londres. Sim. Muito. Mas um absurdo. E estão pagando bem. Porque, se eu não me engano, tem até alguns fundos do governo que eles estão injetando no mercado, porque, tipo, não tem gente trabalhando, né? Então, eles, tipo, têm um salário bom pra galera aqui. E aí, tipo, você fica de noite e ganha mais, e se faz plantão extra, ganha mais. De cuidador, quanto tempo você fazia também? Porque 4 dias, 10 horas também, porque tá seguindo um padrão aí, né? Não, de cuidador. A gente tinha uma rotina muito assim. A gente ia fazer os banhos e café da manhã, né? Eu ia, sei lá, em 3 casas
fazer banho, café da manhã, banho, café da manhã, banho, café da manhã. Aí normalmente tinha uma pausinha, aí começava almoço, 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 em 3 diferentes. E enquanto os outros cuidadores também estavam fazendo isso pra eles. E aí depois ia jantar, jantar, jantar e cama, cama, cama. Então assim, sabe, tipo, Você não 4... ficava o dia inteiro na mesma casa. Ah, Não, eu achei não, que você ia lá, tipo, como se fosse uma babá, sei lá, você ia e ficava o dia inteiro com a não. pessoa. Não, eu dirigia pra várias casas. Eu passava o dia inteiro dirigindo. Dirigi 10 minutos do lado errado da estrada, a primeira vez que eu peguei o carro pra dirigir aqui, mas tudo bem. Ainda tô viva. E, não, esse tipo, né, da empresa que eu trabalhava era isso. Eles eram pessoas que precisavam de pouco suporte, não era 24 horas de suporte. Então a gente ia, tirava eles da cama, dava o banho e o café da manhã. Aí eu fazia isso, tipo, com uns 3. Aí depois ia pro almoço, ia pro lanche da tarde e colocava eles na cama no final do dia. Então, assim, eu trabalhava bastante, mas eu ganhava bem. Sim, sim. Eu ganhava bem, porque eu trabalhava muitas horas. E como aqui na Inglaterra tem muita gente que só trabalha part-time, se já tem filho, coisa do tipo, como, meu, eu cheguei doida pra querer trabalhar, eles me colocavam se deixasse, eu tinha 2 folgas na semana, o resto dos 5 dias eu trabalhava, tipo, das 7 da manhã às 10 da noite, mas porque eu queria também, sabe? Não era forçado. E só uma curiosidade, esse tempo que você se deslocava de um local pro outro era pago também ou não? É tudo pago, é. Caraca. Não, é pago o transporte. O único que eles não pagavam era o primeiro, Da sua casa até o até o primeiro. primeiro, e do último até sua casa, que é como se você estivesse indo e voltando do trabalho. Mas o resto eles pagam, tipo, a milhagem, tudo. É tudo Pô, você certinho. acha então é uma boa, como você falou, né, uma ótima opção, né? E o que que a pessoa precisa, porque pelo que eu saiba não tem nenhuma certificação, não precisa ser enfermeiro. Tipo, eu se eu quisesse eu podia aplicar pra uma vaga de cuidador. É, eles só fazem aquele DBS check, né, que é pra ver seus antecedentes, se você, enfim, já teve algum problema no passado. Mas eu acho que qualquer pessoa. Tem algumas empresas que você faz, tipo, um curso preparatório antes, tanto que eu fiz nessa empresa também, não Sim. entendi nada que falaram, mas é, Normal, normal. faz parte. É, eu fiz um curso preparatório, era assim, gente, não sei se mudou, mas fiz um curso preparatório de, não sei se eram umas 2, 3 semanas, e aí eles falam, tem até um pouquinho de emergência, de primeiros socorros, né? Caso alguém engasgue, que engasgaram comigo, todo mundo engasga perto de mim, todo mundo engasga. Você E deve dar um aí, pavor do caramba pra se é, engasgar, né, velho? mas deu tudo certo, Ainda salvei. bem, ainda bem. É. E aí foi isso. Aí eu fiz esse curso preparatório. Eu acho que, ainda mais se a pessoa já é da área da saúde, mesmo sendo em outro país, eu acho que provavelmente a pessoa já É consegue entrar como cuidador. facilita, né, um pouco a Sim, entrada. com certeza. E aí você ficou quanto tempo trabalhando como cuidadora, mais ou menos? Aí acho que esse deu uns 8, 9 meses. Ah, já foi um tempinho maior. Fechou o primeiro Já ano ali e foi você já. quase. É, quando eu entrei no hospital, foi tipo com 11 meses de Inglaterra. Pô, foi uma trajetória até rápida, né? Se você for pensar, 11 meses você já estava trabalhando num hospital que é onde você gostaria de trabalhar, né? Sim. E como é que você fez? Primeiro, você, durante todo esse período como cuidadora, você já estava pensando, putz, quero ir pro hospital, quero voltar pra minha Sempre. área? Sempre? Ah, legal. E como que foi essa transição? Foi realmente esperar o inglês estar no ponto certo? Ou teve alguma parte burocrática? Ou não tinha vagas? Como foi a mudança de cuidadora para enfermagem aqui? É, eu acho que uma coisa importante é a gente. Porque assim, eu trabalhava num hospital muito renomado em São Paulo. Então, quando eu saí, eu me dei um ano. Porque eu nem falava inglês quando eu vim, mas eu falei, eu tenho um ano pra estar perto da área hospitalar, senão eu vou voltar, porque eu não queria ficar muito tempo longe da Sim. enfermagem. E isso foi meio que ruim, porque eu me pressionei muito. Então, acho que talvez por isso que tudo foi tão rápido, mas também, tipo, emocionalmente, acho que me fez mal, sabe? O meu primeiro ano foi muito difícil justamente por isso, porque Você estava se eu pressionando, tava não me quero ficar pressionando, fora, etc. tipo, ou tem que dar certo em um ano, ou eu volto porque o hospital que eu tava era muito bom. Então, eu também não quero, Ah, né, perder lá nem aqui. Então, eu falei, se em um ano eu não começar a ver a luz no fim do túnel, eu volto. Então, isso foi bom porque fez eu realmente aprender inglês e estudar, porque aí quando eu tava com meus pacientes, meus clientes, eu aprendia muito inglês, mas em casa eu também estudava. Então, aquela pressãozinha positiva, digamos assim, né? é. Valeu a pena. Vale a pena, mas eu acho que as pessoas têm que saber que mudar de país é um processo, sabe? A gente, ainda mais começando do zero, a gente tem que se permitir a dar tempo ao tempo, sabe? No meu caso deu certo, em menos de um ano eu estava no hospital.
O que aconteceu? Quando eu cheguei, como eu disse, eu fiquei mandando e-mail pra todo mundo, louca, no Google Tradutor, e as pessoas são muito assim: ah, quando você tiver o diploma, manda de novo que ninguém vai te O que é ajudar. esse diploma? Só pra gente. Diploma validado. Ah, você tem que. Na área da saúde é uma das poucas áreas aqui que É, é regulamentada, né? é. Você tem que validar o seu diploma do Brasil e falar, ó, eu era enfermeira lá, agora eu. É uma prova? Como é que São funciona? 3 provas. Tá, a gente vai falar depois, daqui a pouco, vai falar de validação. Mas então o pessoal falava, ó, tem que validar, tal, tal, tal. E É, aí você tava mandando esses e-mails. e ninguém vai. Você tem que ir atrás, ninguém vai te ajudar, virar e falar assim: ó, tá aqui, é isso que você tem que fazer. Então eu fui, cheguei, comecei a mandar e-mail, ninguém nem tchum, falou: quando você tiver seu diploma validado, volta que tem emprego, praticamente isso. Mas ninguém foi falar, tipo, faz isso, isso, aquilo. E aí eu comecei a pesquisar por conta própria. Ah, não, eu tenho que fazer tal prova, tal prova. E aí, quando eu tava quase um ano que eu tava aqui, o meu cunhado falou: Nathalie, abriu um Open Day lá no hospital que vai, tipo, pra essas vagas de enfermagem. Por que que você não manda. Por que que você não vai nesse Open Day? Mas aí eu tava trabalhando e eu mandei um e-mail, falei pra mulher a mesma coisa. Mas aí eu já tinha um pouco de inglês, né? Falei: olha, eu sou enfermeira, eu vou começar meu processo de validação, mas eu queria saber mais como que é esse Open Day. Infelizmente eu tô trabalhando, não vou conseguir ir. E ela falou: Nathalie, vamos. Você é enfermeira? A gente precisa muito de enfermeira, vamos marcar uma reunião? E aí Ih, eu tá falei: vendo? Ó, até me arrepia. Ai. Olha só. E aí eu falei: vamos. E aí ela me chamou pra ir no hospital e falou: meu, a gente não consegue te contratar como enfermeira, óbvio, porque você ainda não tem seu diploma validado, mas a gente consegue te contratar de auxiliar de enfermagem. E aí a gente paga as suas provas pra você validar o diploma. Então, tipo, um custo que seria meu, eles falaram: não, vem trabalhar como auxiliar de enfermagem e a gente te ajuda. Ela falou: tem mais 20 enfermeiros vindo, 10 da Espanha, 10 da Itália. E aí você vai entrar no grupo deles. Porém, antes do Brexit e todas essas coisas, enfermeiros da União Europeia só precisavam fazer a prova de inglês, que é o IELTS ou o OET. Quem quiser me chama que eu explico melhor. E eu, como era do Brasil, quem não é da União Europeia, tem 3 provas pra fazer. E aí a única Entendi. coisa que ela falou: eu não quero que você fique frustrada, porque provavelmente várias pessoas vão virar enfermeira antes que você e você vai continuar auxiliar. Mas até hoje tem gente tentando fazer a prova de inglês e eu já passei nas 3. Tô brincando. Ah, tá vendo aí, ó? Depois eu. É o corte, esse é o corte, hein? Qual que é o nome dessas pessoas? Não, Marca o arroba aí. Vamos jogar na cara mesmo. não, tô brincando. É difícil, gente, é Não, é difícil. difícil. Não é fácil. É possível, mas é difícil. Então E você mandando e-mail para esse evento que teve, a mulher te deu uma oportunidade, colocou você no meio daquela galera e para você virar foi. assistente de enfermagem e depois ter aí uma progressão que já é uma baita de uma luz no fim do túnel, né? Porque você olha e fala, meu, agora eu tenho um caminho claro Sim. entre onde eu tô hoje e o objetivo que eu quero chegar. Foi, nossa, aí tanto a parte emocional que eu tava toda, né, doida, perturbada, aí eu relaxei, falei: não, entrei no hospital, tô de auxiliar, tudo bem, ótimo. E comecei de auxiliar, e aí, de novo, eu tinha o background de enfermeira, então, assim, eu chegava e falava, sei lá, se meu paciente tava deteriorando, eu já tinha a sacada de enfermeira. Deteriorando? Nossa, porque tá desmanchando o paciente? Tipo, Meu Deus do os céu! sinais vitais começam a, tipo, deteriorar, assim, que a gente É, fala. assim, você fala, meu Deus, é tenso, hein, velho? Não, Você tá deter... Tá bom, tá bom, tá bom. sim. É, não vou, não. E aí pensar que eu achei que eu ia ser médico, meu amigo, eu ia estar muito errado. Tá pobre. Mas então, a sua bagagem de enfermagem ajudava muito, né? Aí ajudava também como auxiliar de enfermagem, Qual que é a porque diferença? Desculpa eu ser leigo aqui, mas na prática, auxiliar de enfermagem e enfermagem, tirando a roupa da cor, que deve ser diferente, né, negais? sim. Porque é tudo cor lá. Tem os laranjas, parece Power Ranger. Tem os azul, tem os verdes, tem os vinhos. Aqui, como eu já vi, vinho, azul, verde, acho que são esses 3 que eu conheço. É, cada um tem uma cor. É. Qual que é a diferença na prática de um auxiliar de enfermagem para um enfermeiro? Porque, pelo que eu entendi também, o auxiliar de enfermagem, se eu quisesse, eu poderia ser. Ou não? Não sem ter experiência de cuidador. Entendi. Ah, então é É, 6 meses de cuidador. eu acho que Auxiliar de enfermagem é que nesse caso eles não te ajudar a validação, seria uma outra coisa no caso, né? Se eu não tivesse se eu não tivesse a faculdade de enfermagem, eu teria que fazer algo do tipo, né? não, eu É acho uma que faculdade aqui, eu entendi. acho que
Não, eu acho que você precisa ter 6 meses de experiência de cuidador, ou você pode entrar. Tem um negócio no NHS que você entra como se fosse aprendiz Sim. de auxiliar de enfermagem. E aí, você talvez ganhe um pouco menos, porque você também estuda. E aí pode ser que você não tenha experiência. Eu posso estar errada, gente, mas eu tenho quase certeza que aí você não precisa de experiência, porque você tá de aprendiz. Entendi. Mas se você já quiser entrar de auxiliar de enfermagem, eu acredito que você tem que ter os Tem que ter 6 uma experiência, meses de 6 meses. experiência. E, Aqui. vamos lá, na prática, qual que é a diferença de um auxiliar de Isso. enfermagem, pra entender um pouco o quão distante você tava quando você entrou no hospital pra o que você gostaria de chegar, por exemplo? Então, o auxiliar de enfermagem aqui na Inglaterra vai praticamente ajudar com o banho, ajudar com a alimentação, vai aferir os sinais vitais, checar a glicemia capilar, que é tipo o açúcar no sangue, vai. Ai, é bem básico, assim, você não É tá quase envolvido um com medicação. cuidador, só que dentro do hospital. Exato. Sim, a gente não Entendi. mexe com medicação, a gente não mexe com praticamente nada. Aí, o que que acontece? Aqui, o NHS, eles dão uns cursos, tipo, você quer fazer punção venosa, né? Você quer colocar uma cânula, que a gente chama. Aí você pode, tem uns auxiliares que falam, não, eu quero fazer esse curso. Aí eles vão pro curso, aí eles podem fazer isso. Então, tipo, você Entendi. vai. Eu quis fazer todos os cursos. Então, assim, eu era um auxiliar que fazia, tipo, ultrassom de bexiga, fazia eletrocardiograma, tirava sangue, colocava o acesso venoso. E esses cursos você tinha que pagar mais? Não. O próprio NHS fornecia pra você? Sim. Olha só, cara. Então, eu fazia bastante coisa, assim, de procedimento, porque eu tive interesse de falar, não, tudo que tiver, me book in, que eu vou fazer. Então, até que eu tinha, mas tem auxiliares que eles vão praticamente, tipo, arrumar a cama, dar o banho, ajudar com a alimentação, é praticamente um cuidador, Bem assim. básico, cuidador dentro, né? E aí, como é que você fazia? Aí, durante esse período de auxiliar de enfermagem, você fazia o seu trabalho e você estava estudando para essas 3 provas que você tinha que fazer, não é? Isso, o meu livro ia comigo pra todo lugar. Se eu ia acampar, os livros estavam Quais comigo. são essas 3 provas? Vamos falar um pouquinho aí sobre, já que chegamos no processo da sua história, que você está validando o seu diploma, quais são as 3 provas que você tinha que fazer para validar ele? Então, a primeira prova é uma prova de inglês. E aí você tem 2 opções, uma é o IELTS, que muita gente conhece, que é mais do inglês geral, a outra é o OET, e o OET é mais para a área da saúde. No hospital que eu trabalho, eles estavam pagando pra gente fazer o OET. Então, essa foi a que eu passei. A segunda prova é uma prova teórica de enfermagem, que assim, não é difícil, eu acho o mais difícil mesmo é a prova de inglês, porque não é sobre falar inglês, é mais sobre saber fazer uma prova. É tipo um Sim, vestibular, se você não calculou seu tempo, se você não sabe a estratégia da prova, você acaba não passando, mesmo se você for a pessoa mais inteligente do mundo. Porque... é o que eu falo, estudar, passar no IELTS, por exemplo, você estuda para o IELTS. Exato. Não é igual prova de direção. Você tem que olhar para os 6 pontos, coisa que ninguém faz na realidade no dia a dia, né? Mas eu falo, quando as pessoas vêm me perguntar, eu falo, se você já tem um pouco de inglês, óbvio que se você tem inglês 0, você vai ter que começar estudando só inglês. Mas se você já tem um pouco de inglês, já focam num curso pro IELTS ou pro OET. Não perde tempo em inglês geral, porque aí você vai perder mais tempo para fazer a prova de validação, que é a prova de inglês. Sim. Então é bem específica. Essa eu achei a mais O inglês você chatinha. achou mais difícil. A do inglês eu achei a mais Sim. difícil. Aí a segunda prova é uma prova teórica, que a gente tem material online e... Sabe a prova de motorista que você, tipo, estuda e você chega lá na hora as questões são muito parecidas? Sim. É praticamente isso. Você Então estuda é mais facinho também. são 120 questões sobre enfermagem. E aí, o livro que a gente estuda é super parecido com as questões da prova mesmo. Então, essa eu achei a mais fácil das 3. E aí, mas essa prova, só para eu entender, você pode fazer quando você quiser? Tem todo mês, tem toda semana, é online, é presencial? É online, você faz no computador, mas você tem que ir num centro dessas tipo uma provas. prova É tipo a prova de direção. direção. Tanto que eu fiz no mesmo lugar que eu fiz a minha de direção. Entendi. Então, essa é a Mas você segunda. pode fazer quando você quiser, essa prova. Pode. Eu aconselho passar na de inglês primeiro. Entendi. Porque normalmente as provas têm validade, tipo... Entendi. E aí, como a de inglês eu acho mais... Você tem que fazer Você pode... A última você não pode fazer... A última tem que ser em último, mas a primeira e a segunda você poderia Em qualquer ordem. alternar. Mas eu recomendo, faz a de inglês, que é a mais chatinha. E aí depois vai pra teórica e depois pra prática. Ah, e tem uma terceira, uma prática. A terceira é uma prática. Como é que é essa prova aí? Então, a terceira prova são, tipo, umas estações que você vai... Tipo, a primeira estação que você vai fazer da prova prática é de administrar a medicação. A segunda é de dar uma injeção. A terceira é um curativo. Porém, você não sabe o que vai cair na sua prova. Então, você tem, sei lá, 12 procedimentos para estudar.
E aí Pode cair 3, pode 4. cair, vai chegar na prova e vai ter uma quantidade. Mudou desde que eu fiz, eles mudaram um pouco a prova, então eu não vou saber falar exatamente como tá agora, mas é praticamente isso. Você tem as estações e aí você vai, tipo, vai dar uma medicação, aí eles vão pôr umas pegadinhas. Ele é alérgico a paracetamol, aí tá pedindo pra você dar paracetamol, então você tem que falar, não, eu não vou dar isso porque ele é alérgico. Então tem umas pegadinhas também. E aí, essa é a terceira e última prova. Aí depois disso já pode ser considerado... Aí depois disso, aí fica entre o Corém e o NMC, que é o entendi. Conselhos de Enfermagem dos países. Eles vão falar entre eles? Aí eles vão falar entre eles, tipo, mandar documentação, e aí é isso. Aí chega o seu número de enfermeira. Cara, e aí, você teve que fazer muitas vezes essa prova pra passar ou já chegou gabaritando de primeira? Não, então, a de inglês, eles diminuíram. A de inglês eu tinha falhado 2 vezes já. E aí, agora eles mudaram a nota de corte, diminuíram, porque tava surreal de alta. E desde que eles diminuíram, eu já teria passado da primeira vez. Então, acho que agora está mais justa. E a segunda e a terceira eu passei de primeira. Passou de primeira, que é isso, velho? E eu quero saber, demora pra chegar o resultado da prova que você passou ou não? Não lembro agora. Nossa, era uma agonia. Não gosto nem de lembrar. Mas eu quero saber qual foi a sensação quando você descobriu que você passou? Eu gritei no meio do hospital, todo mundo veio, eu tava literalmente, eu olhei meu celular e aí chegou o resultado da última, que era assim, agora é isso, agora é só esperar a papelada. E eu gritei, minhas amigas enfermeiras, que já estavam também na mesma idade que eu, começou a gritar, e minha chefe saiu da sala, o que tá acontecendo? E aí a gente, nada, ele passou, e aí, eu lembro até hoje, foi muito bom, é muito gratificante. É gratificante, mostra que todo o esforço Sim. Valeu a pena. Então, assim, pra dar uma dica aqui pro pessoal, antes de a gente começar a fazer umas perguntas também sobre o NHS, como funciona, eu quero saber diferenças do Brasil, né? Porque aqui, pelo que eu saiba, só tem paracetamol. Ibuprofeno. Ibuprofeno, agora começaram agora o ibuprofeno também. Mas, então, se você pudesse desenhar uma rota para um enfermeiro que chegou aqui, vamos supor que a pessoa já tem... Vamos tirar fatos imigratórios, visto, Sim. o cara chegou. 6 meses de care, pelo menos, estuda pra prova, care, né? Sim, Aí, mas care. depois entra pra você virar um assistente de enfermagem, enquanto você estuda pra fazer as 3 provas, e aí você virar um enfermeiro por completo. Seria essa a rota mais fácil? Mas deixa eu falar como se a pessoa estivesse no Brasil, porque tem muita gente que não tem o visto, né? Eu acho que a maioria... Dá pra vir pra cá sem visto? Então, sim. Isso que eu ia falar, porque eu acho que eles estão contratando muita gente de fora da Europa agora, porque no meu hospital, a experiência que eu tive, inclusive dos 20 que começaram comigo, as pessoas da Europa, eles vão embora. Eles vêm às vezes pra treinar inglês, sabe? Aí o hospital investe neles, valida um diploma, dá 2 meses eles vão embora. E agora meu hospital, eles não pegam mais gente da Europa, praticamente. Eles estão pegando gente, tipo, da África, da Índia, brasileiros, gente que tá querendo vir aqui pra montar a vida, tá querendo vir aqui pra ficar. E não vai embora, provavelmente, sabe? Quer uma vida melhor. Então, eles estão dando muitos benefícios, assim. Eles falam, Nathalie, se você tiver amigos enfermeiros que falam inglês, já assim que passar na primeira prova, que dá pra fazer a prova lá do Brasil, já fala pra entrar em contato com a gente já começa, porque a segunda prova quase todo mundo passa, é o que eu falei, é uma prova mais tranquila, a segunda. Então assim, eles falam, passou na primeira prova, já entra em contato com a gente, que a gente já começa a preparar coisa de visto trabalho, que pode trazer inclusive marido e filhos até 17 anos, né, que eles permitem a família vir. E já fala pra entrar em contato com a gente, que aí depois, passando na segunda prova, a pessoa já vem pra cá como enfermeiro em transição. Então, eles já vêm pra cá como enfermeira em transição, que paga como se fosse banda 4, né? A enfermeira é banda 5, a enfermeira em transição é banda 4, que é uma banda de salários. E aí, estando aqui, eles ficam trabalhando de enfermeira em transição, que é praticamente assim, você fica seguindo outros enfermeiros, pegando a rotina, fazendo um pouco de papelada, então você vai começando a ver a rotina. A maioria do hospital te dá um curso pra fazer a terceira prova, então te dá um curso preparatório pra prova prática. E aí você passa na terceira prova, eles já te dão o seu número de enfermeira. Então, assim, vindo do Brasil... e aí tem mais. Eles pagam todas as suas provas, eles pagam o seu voo, eles pagam 2 meses de acomodação quando você chegar.
E tá nesse nível, o tanto que eles precisam. Caraca, velho. E agora eu fiquei doido aqui. Agora você vai começar a contratar os Já pensei numa ideia. Pensou, João? Porque é o seguinte, isso é uma coisa específica do seu hospital ou você acha que o NHS como um todo tá assim? A maioria dos lugares estão fazendo assim. Então, Tem né? lugares que dão até 3 meses de acomodação ao invés de 2. Meu amigo, então se você é enfermeiro... Só uma pergunta, vamos só pra ver se eu entendi. A segunda prova ele consegue fazer do Brasil ou não? Sim, Então ele vai fazer o IELTS, passou no inglês. Faz a segunda prova no Brasil, passou também. Entre em contato. O cara meio que já te contrata, te dá o visto de trabalho, você vem com 3 meses de aluguel pago, trabalhando, pode trazer sua família, e eles ainda te pagam e te treinam pra você passar na terceira prova e virar um enfermeiro aqui. sim. Caraca, velho, tá É muito francês. bom, velho. Eles não vão pagar, talvez, o aluguel inteiro. Eles podem te dar uma ajuda de Ajuda de custo se você custo. quiser morar numa casa. Mas o que normalmente os hospitais têm acomodação aqui. Entendi. Então, normalmente, eles falam, vem primeiro você, sem a família, porque, óbvio, você ainda, né, tem que... Eles normalmente pedem pra você esperar passar na terceira prova, pra realmente garantir que você vai ter seu número, porque pode acontecer de não Sim, passar, né? igual aquelas pessoas que, né, Então, estão até aí. não, para, eu não quero falar assim deles. Ah, chegou metendo o pé na porta, agora tá com dó, né? Não. Tô brincando. E aí eles falam, espera passar na prova, receber o número, e aí depois a família vem. E aí tem. Quase todos os hospitais na Inglaterra tem acomodação. Então, tipo, você fica num quarto lá do hospital, e aí você tem o banheiro compartilhado e a Puxa. cozinha compartilhada. Então, normalmente eles vêm pra essas acomodações. Que é o que eles pagam 2 ou 3 meses. Sim, é porque é interessante porque eu acho, né? Pelo menos que a gente consegue ter contato, o NHS é um dos setores que estão mais precisando de funcionário. Né? Tá absurdo o número de funcionários. Tanto é que teve greve de enfermagem pela primeira vez, acho que na história, Sim, né? foi. Que rolou. Ela que começou, por sinal. Brincadeira, não foi você, mas. Então, pessoal, tudo que a gente fala que eles acreditam, né? Então, teve greve de enfermagem, greve de junior doctors, Sim. greve de médico, né? Porque essas greves, elas são, obviamente, questões salariais, mas condição de trabalho também, não é porque tem pouca gente, então vocês Sim. acabam tendo que trabalhar muito. Tá realmente muito pesado hoje em dia? Como é que é a visão da situação atual do NHS de uma pessoa que tá dentro do sistema para uma pessoa que tá fora? Porque, não eu no caso, mas tem gente que fala, o pessoal só reclama, eles fazem 2, 3 consultas no dia e estão reclamando. Eu juro que teve amigo meu que já falou isso. Falou, meu, esse pessoal do NHS aí, eu fui no médico, os caras enrolam pra caramba, fazem tudo devagar e ainda fica, tipo, reivindicando o salário. Não, gente, a gente trabalha pra caramba. Pra caramba. São assim. Tinha dia que eu não tinha meu intervalo porque eu tinha que decidir. Ou eu como ou eu dou antibiótico pra aquele paciente, que senão vai atrasar. E aí é óbvio que eu não ia comer e eu ia fazer pelo paciente, sabe? Porque normalmente quem é da área da saúde, a gente já tem essa coisa assim de cuidar, né? Então, não, é bem puxado. Acho que é a falta de funcionário. Se falta funcionário, você tem mais pacientes pra cuidar. Se você tem mais pacientes pra cuidar, você tem mais trabalho, você tem mais medicação, você tem mais curativo. Aí, se um paciente seu, né, não tá super estável, tá deteriorando os sinais vitais e coisas do tipo, você já fica preso e aí você já sente que não deu atenção pros demais. Acaba sendo frustrante às vezes, sabe? Porque você quer fazer mais, você quer dar o seu melhor, você quer cuidar de todo mundo o máximo que você puder, mas você é uma pra 8, 10. Eu lembro que no meu primeiro dia com o meu número de enfermeira, não desanimem, Ela, tipo, venham pra cá, mas. Não venham me ajudar, por favor. Não, no meu primeiro dia, falaram, Nathalie, Não desanime, foi muito bom. como você se sente de, tipo, de já pegar 10 pacientes porque não tem enfermeiro. É você e outra pra unidade inteira. E aí eu fiquei com 10 e ela ficou com 12, que ela já era experiente, alguma coisa assim. No meu primeiro plantão era um plantão noturno. Metralhadora de paracetamol. Todo mundo. A gente só dá paracetamol mesmo, né? Fácil. Não, tá bem, é bem puxado, mas eu tenho fé que vai melhorar, todos os brasileiros vão vir. Você acha que, pergunta aqui de ponto de vista mesmo, é óbvio que a gente tá falando de um problema muito grande, né? Que não é só. Mas você acha que se chegassem, tipo, 3 milhões de enfermeiros já começava a resolver, médicos, essas coisas, o problema realmente está na mão de obra ou você acha que é um problema estrutural ou alguma coisa assim? Qual que é a tua opinião, né? Então, eu posso
tá muito errada, né? Porque eu nunca estudei muito saúde pública e coisas, mas vindo do Brasil, eu acho que o fato da gente ter convênio e a gente ter a saúde particular desafoga um pouco o nosso SUS, né? Uhum. E aqui eles têm muito orgulho de serem uma saúde pública para o país inteiro, Sim. só que às vezes eu acho que acaba sobrecarregando, né? Porque aí é literalmente. Tem até a saúde particular aqui, mas Mas quase ainda. ninguém usa. Não, tem muita gente que tá usando ultimamente, só que ela ainda é vinculada com o NHS, né? Sim, Porque você tem que. Pra você que não sabe, me corrija se eu tô errado. Vamos ver se eu. Vamos testar meu conhecimento aqui. Mas toda pessoa, quando você registra lá no GP, que seja, você criou um cadastro, e esse cadastro, não importa onde você vá no Reino Unido, você vai, eles vão saber tudo que você fez. Ah, ele foi no hospital, aconteceu isso. Ele foi no em tal lugar, aconteceu isso. Então tem todo o histórico. E aí, mesmo quando você vai no privado, o plano de saúde privado, que ele não é igual ao do Brasil, a gente já fez vídeo no canal explicando, ele tem que ficar passando informação e pedindo autorização para algumas coisas pro GP. Tô certo ou tô não errado? sei. Juro que eu Não não sei. sabe. Porque na nossa cidade, que a gente mora na roça, não tem saúde particular lá. A nossa única opção em É, cidade menor é a saúde pública. Então, desde que eu vim pra cá, é a minha realidade. Acho que é melhor. Se eu falar alguma coisa, eu posso estar não, errada. não. Então eu vou aqui tomar. A gente já fez um Vai, vídeo você. com o especialista aí. Mas basicamente é isso. Então vamos supor, se eu quero ir num médico privado, eu tenho que. Eu vou no médico privado, vamos supor que eu quero fazer uma endoscopia. Eu não posso chegar e pedir, o médico tem que falar que eu preciso, aí o NHS fala, beleza, eu posso fazer daqui a 2 semanas. Você fala, não, então eu vou fazer no meu plano privado por no dia seguinte. Porque não é um plano de saúde privada, é um seguro de saúde. Sim, Você faz o claim nas coisas que você vai fazendo, entendeu? E, por exemplo, não existe. Existe, mas é uma coisa muito seleta, que é muito difícil, mas tipo, ambulância privada, de um hospital privado. Não existe isso. hum, Se é emergência, é o NHS, não tem como. Você vai ter que ir pro NHS, aí os caras podem te tratar e falar, não, você tá bem, e aí você fala, não, eu acho que não tô bem, eu quero ser consultado com um médico privado. Aí eles vão fazer um referral do GP para um médico privado, digamos hum. assim, e aí eles vão te atender. Então, de qualquer maneira, até o privado ele também tá muito conectado. Se eu Sim, quisesse hoje, eu podia pagar o máximo que for, ia ter alguns hospitais privados que eu ia, mas ele ainda assim tá conectado com o NHS. entendi. É, eu não sei o que resolveria o problema. Eu acho que para começar, funcionários, né? Desafogar essa falta de funcionários que acaba aumentando a demanda de trabalho e muitas pessoas acabam desanimando. Acho que começar por isso. Pô, achei que você ia me dar a resposta do NHS pra eu mandar pro Boris lá pra ele. Boris não, né? O Rishi Sunak Mudou agora. agora. É. Mas é porque você tem algumas amigas enfermeiras em outras cidades também, não é? Eu lembro que você conversava com outras pessoas. Já vi, tinha uma outra brasileira que também queria conteúdo sobre enfermagem, se eu não me engano. Tem. Pra elas é a mesma coisa, né? Tipo Sim. assim. Eu vejo os relatos dela, parece que a gente tá no mesmo hospital, assim. Sério, tudo que eu vejo, assim, parece estar no mesmo hospital. Mas é um serviço muito bom, assim. O NHS é um. Tanto que o SUS, né, foi inspirado, Baseado. baseado no NHS. É um serviço muito bom. Eu sempre dou esse exemplo que se um morador de rua interna porque tá com uma ferida na perna e, tá infeccionada, precisa de curativos, de antibiótico, ele sempre tem a opção da gente fazer o detox dele. Se eles são, tipo, viciados em álcool ou droga, a gente, além de cuidar da ferida, a gente vai fazer todo o detox deles, né? E com medicação, vitamina, remédio para abstinência, para tirar os sintomas de abstinência, e só depois a gente vai dar alta. Então nunca vai ser assim, não, tratou, eles são muito cuidadosos, assim, então, aí a gente ainda arranja um lugar, um albergue, alguma coisa pro morador de rua, a gente nunca vai dar alta, tipo, agora tá, você teve alta, vai, passa pela porta e vai embora. Nunca, a gente, assim, vai ter certeza que a pessoa Tá tá bem indo pra pro poder lugar. sair. E pra qualquer pessoa também, eu acho que isso, óbvio, que também sobrecarrega, né? Isso também ocupa mais tempo das nossas camas, que a gente tá sempre com falta de cama, né, pra internar paciente. Porque eles vão fazer um trabalho direito, sabe? Eles vão, não, esse paciente vai embora, mas vai pra onde? Tá seguro em casa? Né? Mora sozinho? Não, ela não tá em condição mais de morar sozinha. Tudo bem, antes da internação talvez dava, agora não. Então agora a gente tem que arranjar cuidador pra ela. Então ela não vai embora enquanto a gente não agendou os cuidadores. Caramba. Então, tipo, é tudo assim, é tudo certinho, sabe? Então são muitos Faz serviços, sentido, né? são muitos serviços dentro do NHS que se conectam. E aí, pra tudo funcionar, é difícil, mas funciona, entendeu? Sim, sim. Isso é o bom do NHS.
Falando em bom do NHS, já que você desmotivou todos os brasileiros que estavam empolgados para vir, na brincadeira. Mas pra galera que tá no Brasil, provavelmente, qual que é a diferença de ser uma enfermeira no Brasil e ser uma enfermeira no Reino Unido? É muito grande? Tem muita diferença ou não? É só o local? Ou no dia a dia, assim, você que trabalhou lá um ano e meio em um hospital renomado, aqui, qual que tem alguma diferença muito gritante? Então, tem algumas diferenças que no nosso curso de enfermagem do Brasil a gente faz muito exame físico no paciente, que é praticamente auscultar os pulmões, auscultar, tipo, praticamente fazer o exame físico da pessoa, do topo da cabeça até os pés, e aí a gente escreve, a gente faz muito isso nos nossos plantões, além de, tipo, de medicação, tal. Aqui, as enfermeiras na faculdade não tem esse exame físico, então a gente, na verdade, não, quem faz isso é o médico. Isso é a coisa que eu fiquei mais, meu Deus, como eu não vou fazer isso mais? Fiquei bem, porque eu gostava mais desse contato com o paciente. No Brasil, a gente tem os técnicos de enfermagem que Nossa, ajudam todo mundo muito. me pergunta disso. Eu sou técnico de enfermagem, eu não sei nem o que que é, velho. Técnico de radiologia, um negócio assim. Também tem, O cara, a primeira vez que falou técnico de radiologia, eu achei que era alguma coisa de. Trabalhava na rádio. Eu, eu tô falando sério. Eu falei, cara, eu não sei como é que funcionam as rádios aqui, mano. Eu posso. Eu tô falando, Mentira. é sério, eu respondi. Aí depois que eu fui descobrir que a gente faz com ultrassom, etc. É. Mas não existe técnico de radiologia Não, aqui. tem também. Tem, eles também contratam. Tem. Não, com certeza. Tem tudo. A diferença é o técnico de enfermagem, que aqui meio que não tem. E no Brasil, o técnico de enfermagem, eles são tudo pra gente. Eles são nosso braço direito, esquerdo e as duas pernas, sabe? Porque eles podem fazer medicação. Então, o paracetamol, sabe? Então, eles ajudam muito. A enfermeira no Brasil. O técnico de enfermagem seria como se fosse o assistente de enfermagem aqui, que é esqueci, o Care Assistant, Healthcare assistant. Healthcare Assistant, porém, que Faz pode fazer medicação. algumas coisinhas a mais. Sim, Que sim. nesse caso eles não fazem, portanto acaba caindo no colo do enfermeiro. Exatamente. Ah. Como aqui não tem o técnico de enfermagem, a enfermagem fica praticamente com todas as medicações, todos os curativos. Precisa passar uma catéter vesical, que é o do xixi, assim. Hum. Tipo, tudo fica na enfermeira. Então a gente é muito mão na massa aqui. E eu acho que no Brasil, como a gente tem o técnico, tem muitos enfermesas que não são enfermeiros, os enfermesas que não querem fazer nada, só sentam na mesa e ficam escrevendo. Não gosto de enfermesa. Gosto de mão na massa, então quando eu cheguei aqui, pra mim não foi problema nenhum chegar e falar, não, vamos, troca a cama, dou banho, ajuda na comida, faço tudo que precisar. Mas eu também já era assim no Brasil. E aí acho que tem essa diferença. Aqui a gente acaba fazendo mais. Mas No Brasil a gente também tem mais papelada, eu acho, Sim. do que aqui. eu tenho a sensação que, posso estar errado, né? Mas que os enfermeiros aqui, eles têm um pouco mais de liberdade também, porque eu vejo que tem muita Sim. gente que entra num hospital e fala tudo e resolve com o enfermeiro e vai embora. E às vezes acha que falou com. Tipo, já falei com o médico, não sei o quê. Muito, acho que, sei lá, quase 50% das pessoas que vai, se não for mais, entram, são atendidas por enfermeiros que fazem tudo e vão embora, não é? Tô errado? Não, você tá certo. Um dos motivos que eu saí do Brasil, que eu falei, se eu continuar no Brasil, infelizmente não vai dar pra ser como enfermeira, porque eu tava também ficando frustrada por outro motivo, que é o motivo de, eu fiz uma faculdade de 4 anos, período integral das 7 às 7, e eu sei o que eu estudei, eu sei o que eu tô falando, e aí a gente não tinha a voz pra falar. Então isso me frustrava muito. Eu pensava, pra que eu estudei tanto se agora eu tenho que seguir ordens de pessoas que são de outras profissões, nem é da minha profissão, sabe? Isso me deixava muito chateada. Eu falava, não foi pra isso que eu estudei tanto. E aí, quando eu comecei a ouvir da enfermagem daqui, Estados Unidos, Austrália, eles falam, não, você tem mais autonomia. E com certeza, até quando eu era auxiliar de enfermagem, que os médicos sabiam que eu era enfermeira, e se eu chegava com alguma coisa, porque, sei lá, às vezes a enfermeira tava super ocupada também com algum paciente, e aí ela falava, ai, vai lá, tem como você falar com o médico que tal paciente precisa, né, de review? Eu chegava como auxiliar de enfermagem e falava, tal paciente, eles iam ficar numa boa, nossa, obrigada, vamos lá, vamos ver. Então, assim, essa relação entre a equipe multiprofissional aqui é muito melhor. Eu acho que
eu tenho muito mais liberdade de chegar e falar, oi, isso tá acontecendo, isso tá me preocupando. Isso eu acho bem diferente do Brasil. Já teve algum momento assim que você já o pessoal fez alguma parada e falou, ó, eu acho que vocês estão fazendo errado, eu acho que podia ser assim, assim, assim. É que você, tipo, deu sua opinião ali e eles aceitaram numa boa? Sempre, sempre. Direto. A gente tem pontos de vista diferentes, às vezes, né? Porque a área de saúde não é matemática, que 2 mais 2 é Não? 4 e. Não, e aí Achei às que era vezes. só 2 mais 2 igual paracetamol. É, igual 4 paracetamol. É, exatamente. Errei. E aí. Esqueci o que eu tava falando. Não, a pergunta é se vocês podem dar um input e se você. Sim, 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 sim. Não, eles são super abertos pra opiniões e às vezes você fala, nossa, é verdade, não tinha pensado, vamos fazer desse jeito, vamos fazer do outro jeito. Tanto que tem uma reunião que chama MDT, que é tipo a reunião multidisciplinar, que se tem algum caso mais complexo, é uma galera de várias áreas específicas. Eu sempre brinco que aqui é a área da saúde, cada um no seu quadrado. Tipo, a gente. Tipo, ninguém vai palpitar no meu trabalho como fazer se você é de outra profissão. Então, eu achei que eu fui muito mais respeitada como enfermeira, sabe? Eu vou dar minha opinião, ele vai dar opinião, o físio opinião, o occupational therapist dá opinião, e aí todo mundo junta e dá um serviço bom. Eu gosto muito disso aqui. E sobre a autonomia, no Brasil também, né? Você pode progredir na carreira e tal, só que aqui eles têm muito igual. Você falou, tem vezes que você chega, faz tudo com o enfermeiro e vai embora. Então, você tem especializações no GP, ou sei lá, você é especialista em mama, e aí a enfermeira vai fazer a sua consulta de mama, tipo, achei que eu tô com cisto, não sei o quê. Às vezes você nem vê o médico, você vai com essa enfermeira especialista em mamas e ela vai fazer a sua consulta. Se ela achar que você precisa de uma ultrassom, ela vai te encaminhar para ultrassom. Então, essas coisas são boas aqui, que eu gosto também. Pô, isso é legal. E você falou que você trabalhava numa área e aí depois você está trabalhando em outra. Quais são, são as mesmas no Brasil? Quais são as áreas de enfermagem que tem? Você trabalha agora no centro cirúrgico, se eu não me engano, Isso. né? Então, quais as diferenças de uma para outra? Porque eu acredito que talvez muitos enfermeiros que estão no Brasil vão estar assistindo esse vídeo em algum momento e vão querer saber. Poxa, eu queria trabalhar naquela área, será que pode ir nessa e nessa? Como é que é? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Sim, as áreas são iguais praticamente, porque o corpo humano ainda é o mesmo. Tô brincando. Sim, imagino, imagino. Não, as áreas são iguais. Você vai ter ortopedia, você vai ter, sei lá, a unidade de cirurgia, a unidade mais médica. Então, as unidades são praticamente as mesmas. Se você já tem experiência no Brasil e tá validando seu diploma, tem gente, uma enfermeira agora começou no centro cirúrgico, falou eu tenho experiência no centro cirúrgico, eu gostaria de continuar nessa área. Se tiver vaga, eles vão te colocar. Se não tiver vaga, eles vão falar, bom, começa numa unidade de internação, começa em outra coisa e depois você aplica e vai pra vaga. Então, praticamente, praticamente. E essas áreas todas, assim, você entrou num hospital, você é contratado para trabalhar em uma área e aí são outras vagas que você tem que aplicar, ou meio que você entra e você escolhe, eu quero fazer isso, não, eu prefiro aquilo. Como é que funciona para transicionar de uma para outra? Então, eu, no Brasil, era enfermeira de unidade cirúrgica, então é pré e pós-operatório. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, a minha experiência é de unidade cirúrgica, mas, né, o que tiver, tá bom. Sim. E aí, eu comecei numa unidade cirúrgica, e aí, por esses motivos que eu falei, de falta de funcionário, eu tava ficando bem, bem frustrada, e eu também sempre gostei de centro cirúrgico, eu falei, eu vou aplicar numa vaga de centro cirúrgico. Então, você vai lá no site do NHS Jobs, e aí você vai, que era o mesmo que eu mandei os e-mails na minha primeira semana, e você vê as vagas que tem, e as vagas que tiver, você aplica, e aí você vai receber a resposta se você foi chamado para entrevista ou não. E aí eu fiz a entrevista, no mesmo dia já me ligaram com a resposta, falando, não, você passou. E aí eu comecei a trabalhar no centro cirúrgico agora, que eles, nesse hospital que eu trabalho, eles fazem um rodízio entre recuperação anestésica, que é quando o paciente sai da cirurgia e está acordando, até ele voltar para a unidade. Então, essa é uma rotação que tem, e a outra rotação é de instrumentadora cirúrgica. Então, você ajuda na cirurgia, passa os instrumentos. Bisturi. No Não Brasil sei mais tem. nome de nada. No Brasil tem muitos técnicos que podem ser instrumentador cirúrgico. Aqui na Inglaterra não pode, tem que ser enfermeiro. Não pode ser auxiliar ou técnico, tem que ser enfermeiro.
E aí, no momento, é isso. Eu ainda tô na minha rotação de instrumentação cirúrgica, e aí, em algum momento, eu vou pra recuperação anestésica, mas também já tenho planos aí de talvez fazer um mestrado, um master e começar a progredir, porque o hospital que eu tô, na área do centro cirúrgico, ele não tem muita progressão de carreira, mas é porque eu sou de cidade pequena, né? Outros hospitais maiores têm mais progressão de carreira. Londres, aqui, você praticamente quiser colocar, sei lá, quero progredir no centro cirúrgico para ver as vagas, já vai ter um monte. Entendi. Então, cenas dos próximos capítulos, vamos ver onde eu Vamos estarei ver. no próximo podcast. Muito bom, Nathalie. Acho que foi ótimo bater um papo com você. E acredito que é uma história, uma trajetória inspiradora, né? Porque você sai de trabalhar na fábrica, carregando madeira, e aí você consegue chegar até a profissão que você fazia no Brasil. Além de ter dado uma baita informação, porque eu nem sou enfermeiro, mas eu já fiquei com vontade. Aluguel pago e visto e isso e aquilo. Aluguel, assim, ajuda de custo, digamos, que seja. Eu achei bem interessante. Né? Agora, para finalizar esse bate-papo, eu queria que você desse uma dica para a galera que tá assistindo. Mas de verdade, assim, se fosse você falando para você do passado, qual seria a sua dica principal para você chegar onde você chegou? Talvez alguma coisa que você fez não gostaria de ter feito, ou talvez, sei lá, algo que você fez que realmente acha que dá certo. Porque tem muita gente hoje que gostaria de estar onde você tá, mas infelizmente ainda tá vivendo a vida que você vivia na época das fábricas. Então, o que que fez a diferença? O que você faria diferente? Qual que é a sua maior dica que você pode dar para quem tá assistindo? Eu acho que a primeira dica é estudo inglês, porque nunca vai ser tempo perdido. Então, mesmo assim, nossa, acabou que eu não fui para Londres, ou eu tô aqui e não mudei de emprego. Estudar inglês é sempre a primeira dica. A segunda dica é só vai, literalmente, só vai. Porque eu lembro que quando eu tava no Brasil, meu primeiro emprego foi nesse hospital bom e todo mundo, meu, como que você vai largar o seu emprego pra mudar pra um país que você nem fala a língua? Você é doida? Gente, que eu ouvi falando mais de, sei lá, 5 pessoas, você não vai aguentar nem 6 meses, fazem quase 6 anos. Muita gente falou. Mais um tapa na cara, tá vendo? Já tô contando. Faz os cortes aí. Não, mas é sério, muita gente, tipo, fala, ai, você não vai aguentar nem 6 meses, é frio, a comida, a família. A outra dica que eu penso que é o que me mantém firme aqui, que eu sempre falo isso, todo mundo fala, ai, a família, sim, é muito difícil, tá? Começa a chorar, né? Tô brincando. Chora aqui da audiência. Fala aí. Não, é muito difícil estar longe da família, mas eu sempre falo isso. Eu falo, tipo, hoje eu sou a neta da minha família e alguém, tipo, a minha avó é portuguesa, um dia ela saiu de Portugal pra ir pro Brasil porque era a vida melhor lá. Hoje eu sei que a vida na Inglaterra com certeza é melhor do que a no Brasil. Então, alguém da família vai ter que ser forte de sair da zona de conforto, porque hoje eu sou a neta da minha família, mas um dia eu vou ser a avó. E aí, onde eu quero ter gerado tudo isso, sabe? Se eu ficar no Brasil por causa da minha família, vai tudo continuar lá e, enfim, a família vai estar lá. Mas se eu continuar firme, correr atrás, fazer todas as minhas coisinhas aqui, um dia minha família toda e todo mundo vai estar num país melhor e num lugar melhor. Então, e a dica é, meu, acredite, estude e dá tudo certo. Dá Eu tudo certo. nunca tinha pensado nessa perspectiva da família, cara. Eu acho que foi bem legal essa sacada. Muito obrigado por bater esse Obrigada a papo você. novamente aqui pela segunda vez no canal. Se você não viu ainda, assiste, tem um outro vídeo lá também que a gente pode estar abordando outras coisas, etc. Mas acho que vamos ficando por aqui. Mais uma vez, um ótimo episódio. Se você quer participar também, aqui embaixo, ó, tem um formulário, você preenche lá. E quem sabe você não tá aqui contando a sua história pra gente nesse podcast. Lembrando, Fotografia Sem Mistérios, 1 e 2 de julho. Plano Europa. 19, 18, 19 e 20 de julho aqui nesse canal. Beleza? Tamo junto, muito obrigado, Nathalie. Obrigada. Foi uma honra ter foi você aqui meu. com a gente. Aquele grande abraço, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.